Por quê? Porque um interpretou o texto de uma forma, o outro interpretou o texto de outra, mas por que interpretou? Se o texto está positivado, o caso concreto, ele é definível. Então você tem um problema, muitas vezes, que desloca-se do campo ontológico, epistêmico e técnico para o campo político de produção. Quantos desembargadores, por vaidade ou juiz, de alguma forma, não revogam suas decisões, mesmo quando muito bem contestadas ou quando agravadas? Não fazem isso. Vaidade, é uma questão política. Ele sabe, aí eu não vou. E isso faz com que haja uma protelação de um processo baseado simplesmente em uma questão ôntica, política, vaidade, erro. Você entendeu? Então o que o professor ele mostra no seu trabalho? Que essas hermenêuticas contemporâneas vão confundindo deliberadamente essas categorias. Logo, a questão de aplicação está no campo ideológico dos sentidos do texto e não propriamente no campo técnico, no campo positivo, que é o que eu trabalho no livro Hermenêutica. E aí, nesse capítulo que ele trabalha, no capítulo 3, ele faz uma crítica muito severa, ok? O que ele traz? A crítica, ela não é política. Ela é metodológica. Viu o que eu falei? Ele se preocupa propriamente com a questão epistêmica e técnica. O problema não é ler a Bíblia. E aí, no meu caso, eu trabalhei também o texto jurídico normativo. É partir do presente para chamar essa leitura de algo não científico ou total contrário. O professor Marcelo Daniel faz o contrário. Ele vai dizer, nós queremos uma exegese científica, porque ela vai atender critérios rígidos metodológicos. O Augusto Nicodemos e outros nomes que são violentos ao método histórico crítico por razão, porque eles defendem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é sagrada, ela é divinamente inspirada, que a Bíblia, na verdade, segue um curso onde a presença de um ser sobrenatural, que é o Javé, que nunca foi Deus, né, uma entidade sobrenatural, delimitando totalmente o processo. Então, no capítulo final, que é a defesa do método histórico crítico como contribuição central, o professor fez algo incrível. Ele articulou com sucesso a teoria do Ritz, fazendo ali uma análise diacrônica, minha gente. Essa é a proposta. Ou seja, eu não parto de uma análise do texto pronto, de uma sincronia. O texto tem o quê? Um processo. Ele teve um lugar de origem, há uma autoctonia, um Sitzleben. O texto está ali, eu preciso entender toda a estrutura sociológica, cultural, política, linguística que levou o surgimento deste texto. Então, o núcleo central do método histórico crítico proposto pelo ilustríssimo professor Marcelo Daniel é trazer isso, é análise de... Por que é preferível hoje a análise a partir de uma sincronia? Porque o texto já está pronto, eu faço uma exegese histórico-gramatical, defino o meu campo de delimitação segmentada do texto e faço o meu comentário expositivo. No final, todos serão felizes para sempre. O mesmo texto vai ser interpretado de maneira distinta por quem quiser interpretar. Mas qual é o sentido do texto? Qual é o significado do texto? Não, ele não existe. Por quê? Porque há uma subjetividade. O autor não é mais alcançável e nem a sua intenção, porque afinal ele não está ali para dizer o que ele quis dizer. Será? Eu mostro isso no meu livro Hermenêutica. Por isso eu afirmei que quem aperfeiçoou o método histórico crítico no Brasil fui eu e não Oswaldo. Ok? Porque eu dialoguei com um vasto campo, sobretudo com a própria linguagem neurocognitiva, trazendo o John Searle para o meu trabalho, o Louis de Wittgenstein, o Noam Chomsky, trazendo o arcabouço referencial teórico, desconstruindo tudo isso e trazendo a possibilidade de se entender que é possível sabermos o que um legislador quis alcançar determinantemente, qual o objetivo quando criou uma norma lá no Congresso, ou o Executivo, ou o Judiciário legislando, o autor de uma obra sacra ou não em um determinado tempo, a partir das próprias categorias, como os próprios gêneros. Ou seja,
É uma brincadeira, né? Então, a gente sabe que existe um núcleo do método histórico crítico. E é aí que o trabalho do professor Marcelo Daniel Rodrigues vai alcançar algo incrível. Primeiro, ele trabalha com o que se deve, falseabilidade. Ou seja, é possível ser refutado? Bem, se é possível de ser refutado, logo é científico. Logo, tem novos dados. Olha que interessante, o método é passivo. Ora, o fato do método próprio ser passivo e se submeter a uma, vamos chamar aqui de autocrítica, o método também critica a si mesmo, essa é a beleza. Ele é falseável, portanto, ele trabalha com probabilidade. O método é controlável? O professor Marcelo Daniel Rodrigues também vai trabalhar. Sim, ele é controlável, pois depende de evidências históricas e linguísticas. Esse é o diferencial. Você coloca o texto onde ele tem que estar, mas o autor, ele não está fora do texto. Ele está além do texto. Ele está num solo cultural, num solo linguístico, num solo político, num solo social. Você está me entendendo? Ele está ali. E numa interculturalidade, porque afinal, a intertextualidade faz com que entendamos a dimensão. Eu trabalho isso no meu livro quando falo, inclusive, de interpretações alucinóticas, né? O dito do Hermes como Deus mensageiro interpretador, né? E aí é que está o maravilhoso do trabalho. Para mim, eu digo que é o ápice. É que a intersubjetividade ou o intersubjetivo, né, mostram que os seus argumentos podem ser debatidos e corrigidos. Por isso eu digo, o meu trabalho hermenêutica, jurídica, filosófica, bíblica, filosófica e jurídica, é um trabalho que tem tido aceitabilidade até por operadores do direito, porque perceberam os fundamentos da minha crítica, aquilo que tentam cunhar como relativismo hermenêutico. E aí nós vivemos nessa crise. Porque alguém pode ser condenado porque interpretaram o texto dele ou as falas dele de uma maneira, ok? E alguém pode ser, vamos dizer, criticado porque pegaram sua obra e disseram ele quis dizer isso, quando ele não quis dizer isso. E por isso que ele cita o Spinoza logo na epígrafe, né? Ele traz logo ali Spinoza, que eu acho interessante, né? Que não é por uma questão ornamental, ele não colocou Spinoza ali, até porque o Gadamer também vai fazer essa crítica muito profunda. Ele tenta ali situar corretamente o próprio método histórico crítico dentro de uma tradição racionalista longa, anterior tanto à teologia confessional quanto à pós-moderna. E aí a proposta é, vamos fundamentar alguns pontos que mostram o mérito no trabalho do professor Marcelo Daniel Rodrigues, mesmo que eu venha me distanciar dentro da proposta epistemológica. Enquanto ele trabalha a questão ontológica e epistêmica, eu vou trabalhar a questão política, materialista, ética, sem perder de vista justamente o marco epistemológico. Por quê? Porque eu vou dialogar com a neurolinguagem cognitiva, eu vou dialogar com a questão, inclusive, da intencionalidade do autor a partir justamente de jogos de linguagem de Wittgenstein, entre outros. Então, qual é o limite e pontos que podem ser aprofundados, já que o trabalho está passivo de falseabilidade, de refutabilidade, sem tirar mérito algum do trabalho do ilustre professor? Primeiro, a gente pode falar sobre a ausência de estudo de caso exegético. Eu trago isso, por exemplo, no meu trabalho. Mesmo quando eu não operei a exegese aplicada, eu vou trabalhar isso em um livro exclusivo no meu livro Hermenêutica. Então, a gente tem ausência de estudo de caso exegético, ou seja, o trabalho ganharia força empírica se aplicasse a teoria de Ritz a um texto bíblico concreto, demonstrando na prática a superioridade do método histórico crítico. Aqui está a falha do trabalho do professor Marcelo Daniel Rodrigues. Vocês verão que eu faço isso no meu livro Hermenêutica. Como que eu posso aplicar? Vocês verão que eu interpreto a questão de Daniel, eu pego livros de Salmos, eu vou interpretar
eu vou usar casos práticos. Tá dando para entender? Eu, na época, me lembro que eu cheguei a conversar isso com ele. Falei, olha, mesmo que você fique na parte técnica e efetivamente teórica, é importante casos práticos. Só tinha um problema. Ele não sabe hebraico e não sabe grego. Deu para entender? Por isso ele escolheu o campo mais teórico. Só que aí, com muito respeito e vênia ao queridíssimo professor, falhou no resultado. Existe também no trabalho do professor Marcelo Daniel pouca interlocução crítica contemporânea a Hit. E aí tem um problema, porque autores que tentam mediar Hit e Gadame poderiam ter sido discutidos, ainda que para refutação. Ele também não faz. Por isso, eu vou abrir depois o meu livro Hermenêutica e vou mostrar o prefácio do doutor Bruno de Albuquerque, da PUC, que leu várias vezes o meu livro antes de prefaciá-lo, e também já há comentários que eu vou incluir na segunda edição, até de juristas, mestrados, bacharéis, né, que vocês verão, sociólogos e filósofos. Beleza? Outra questão está, ênfase defensiva. Quando você se defende muito mais da crítica feita ao método histórico crítico do que justifica a base do método histórico crítico. Já viu aquele cara que só sabe ficar criticando? Veja, eu escrevi o livro Como Surgiu Jesus, que você tem em suas mãos, eu acredito que sim. Alguns, né? E eu disse, olha, esse primeiro projeto não me ocupo de descrever ou criticar o Jesus histórico. Farei isso oportunamente, dando um tempo para que a academia possa se retratar e rever que essa hipótese não é hipótese. É um modelo ideológico materialista marxista. Ponto. Adotado a prioristicamente ali, a partir da alta e baixa crítica de Perrin, entre outros, e passa por Reimarus, Strauss, Waze, o próprio Albert Schweitzer, por aí vai. Então, o que eu quero dizer? Quando você fica só na defensiva, eu estou defendendo, porque existe isso, porque existe... Mas espera aí, eu preciso desconstruir a base daquilo ali. Mas como que eu vou desconstruir se eu não tenho? Foi o que eu fiz com o meu livro A Verdadeira Face do Jesus Histórico. Eu implodo, né? Eu vou implodir. Eu implodo, na verdade, né? O marco referencial teórico deslegitimando a hipótese do Jesus histórico, mostrando a fragilidade de todos os seus critérios. Deu para entender? Eu não fiquei na defensiva. Jesus é mito, por que isso? Porque estão chamando isso, isso. Não. Então você precisa dialogar com autores. Por isso eu falei, Wittgenstein, Noam Chomsky. Porque se eu vou trabalhar linguagem, vou trabalhar textualidade, eu preciso ter esse diálogo. Logo, ficar numa ênfase defensiva não era o caminho. Eu cheguei a avisar isso ao professor Marcelo Daniel Rodrigues. Ok? O projeto, ele é mais em defesa do método histórico crítico do que uma proposta renovadora. Isso é legítimo? Sim, eu concordo. Por isso que o Oswaldo fez um vídeo, e o Oswaldo, ele não me engole muito, né? Primeiro, todo mundo já viu a vaidade do cara, né? Ou seja, é algo que tem que ser tratado, mas tudo bem. Eu afirmo, o projeto poderia ser mais aprofundado se dialogasse, abrindo um espaço para desenvolvimentos futuros. Tanto que, se você for ver, o projeto hoje, ele está parado. Não alavancou. Ou seja, eu publiquei o meu livro muito tempo depois e consegui hoje entrar mais na academia do que ele. Então, apesar da defesa do método histórico crítico ela ser plausível do ponto de vista da crítica indevida, ela, vou dizer, a proposta ficou com muitas lacunas. Você está entendendo? Então, qual é a minha avaliação final, mesmo tendo contribuído para o desenvolvimento desse projeto, em diálogos, em noites longas que passávamos trocando fichas, notas referenciais. Eu me lembro que eu comentei com o professor Marcelo Daniel Rodrigues na época algumas referências que ele deveria incluir, e ele não incluiu. Sem esse diálogo, a proposta, ela ficará totalmente frágil. Por isso, eu vou dizer, a tese central, veja, é um trabalho sólido? É um trabalho corajoso? É intelectualmente honesto? Claro que é.
Por quê? Enfrenta o consenso pós-moderno dominante. Jacques Derrida também tentou operar muito mais dentro de uma perspectiva que se distancia da possibilidade de se entender a intenção do autor do que qualquer outra coisa. Isso é um problema sério. Vamos trazer uma perspectiva de que nada é possível alcançar, mas tudo é válido. E aí a gente vive esse pluralismo hermenêutico e vamos ter problemas de ordem totalmente política e social do ponto de vista da interpretação. Imagine isso no direito. Um vai ser condenado porque alguém leu um livro, interpretou errado, e o juiz disse, não, mas aí ele está aplicando a ele, não, ó, isso que foi dito foi referente a mim, então eu estou me sentindo ofendido porque isso aqui que foi dito está ligado, peraí. No direito existe até o chamado dolo, a intenção, olha aí, ó, do que é dito, a quem está sendo dito, direcionado a quem. Você está entendendo? E é uma questão que está no âmbito cognitivo, está no âmbito psicológico. Quem pode determinar o que foi feito ou não? Ah, nós vamos incluir, seja na hermenêutica bíblica ou na hermenêutica jurídica, né? Vamos chamar aqui uma psicolinguística, ou seja, eu acho que ele quis dizer, logo eu vou condená-lo ou eu vou criticar a obra porque ele quis dizer. E não o que ele disse, o que ele pretendeu, sua intenção sobre aquilo que foi produzido, seja no discurso ou seja no que foi escrito. Então, no primeiro momento, o professor Marcelo Daniel, ele encara de alguma forma toda essa, vamos dizer, torre que se levanta, tá, rígida, de fato, a intenção do autor, porque é muito mais fácil você defender um pluralismo hermenêutico, cada um defende uma doutrina, a presbiteriana defende uma, a Assembleia defende outra, a Batista defende outra, e eles têm o mesmo livro na mão, a Bíblia. E aí ainda entra questões levadas à consideração, que é os textos em si. Pois existem diferentes versões, diferentes manuscritos, não conseguiram chegar a um consenso de que o texto é um texto originário. Deu para entender? Outra questão que o professor Marcelo faz de forma brilhante é resgatar critérios de objetividade sem cair no dogmatismo. Parabéns, isso foi maravilhoso. Ele reafirmou também a centralidade do autor na história do contexto da interpretação bíblica. Ele choca, de fato, os que tentam deslocar. Inclusive, Humberto Eco, que propôs no início, depois se retratou, né? Vocês sabem disso, o Dilthey vai sofrer essa crítica lá de Gadamer, entre outros nomes. Então, senhores, para pesquisadores críticos, especialmente aqueles como você que se inscreveu aqui porque gosta de teologia, interpretação bíblica, mitologia e religião, veja, a proposta do método histórico crítico, além de analisar o documento chamado texto, é questionar mitos teológicos, construções ideológicas e consensos artificiais. Por isso, eu recomendo a leitura do projeto A Obra, porque ela apresenta uma fundamentação filosófica robusta e ela sustenta o método histórico crítico contra acusações simplistas, tá? De dizer, como Augusto Nicodemos falou, o método histórico crítico foi superado. Não foi, porque o cara que o aperfeiçoou com outros grandes nomes que também vieram nessa mesma esteira. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Cadê, gente? Ué. Oxe, vou ter que pegar aqui. Vou mostrar para vocês que é uma obra magnífica do ponto de vista. Tá vendo aí? Ó. Ah, não tá aparecendo. Pera aí, gente. Peguei o material errado. Cadê? Aqui. Pronto. Ó, tudo isso aí é o que o autor trabalha. Ó, aqui, ó. Dilthey, Russell, tá vendo? Pois influenciaram o Hesiod Gadamer, tá? Aqui, ó.
as 4 teses centrais da hermenêutica filosófica de Ritz. Ele vai fazer, ok? Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma resenha analítica e crítica. Vocês viram que eu discordei de alguns pontos, tá? Do autor, ó. Então, assim, a obra dele é gostosa de ler porque ela dialoga muito com outros autores, tá? Em relação a, vamos dizer, a defesa. Por isso, ó o título. Em defesa. Mas você tem que defender apontando e aplicando o próprio método. Ah, você está errado. Prove que eu estou errado. O que a gente chama isso? Direito de defesa. Você quer acusar alguém, você tem que apresentar elementos sólidos e não achismos. Você quer se defender, você tem que apresentar elementos sólidos, argumentos probabilísticos que convençam o juízo. Ó, eu estou sendo acusado disso no meu livro. Estão dizendo isso, isso e isso. Aqui, olha, é isso aqui que eu tenho para apresentar. Você está conseguindo entender? Não é, eu acho. Por exemplo, teve um camarada aí que atacou um cara aqui do YouTube, que eu não vou dar o nome, foi condenado. Já até indenizou. Porque, ao invés de se ocupar de falar das ideias do cara, ele foi a pessoa. Esse mesmo cara também vai ser processado por mim já no início do mês que vem. Já foi analisado todo o conteúdo, onde ele disse que eu plagiei. Eu estou lendo um artigo, eu critico o artigo, eu já inicio falando que estou fazendo uma crítica a um artigo. E ele disse que o artigo era meu e que eu estava vendendo um artigo. Enfim, olha só o problema. A intenção foi ofender, foi atacar. Qual é meu papel? Eu que vou acusar nesse caso. Já juntamos tudo, já pedimos a descrição de minuto por minuto das minhas falas. Em nenhuma delas eu digo que o artigo é meu ou estou oferecendo o presente artigo. Ele vai responder e vai pagar uma indenização de novo por não se preocupar em falar de coisas concretas, tá? Que, ali, ó, plausível. A crítica ela é válida quando ela vem ao campo do objeto. O Marcelo Daniel Rodrigues, ele pegou ideias, ok, de defesa do método histórico crítico, aplicou, fez uma crítica, mas não trouxe. Você vai ver que no trabalho dele, ó, vou mostrar aí para você. Não há uma análise de qualquer texto para poder mostrar a legitimidade do próprio método histórico crítico. Olha aí, ó. Tô passando devagar, mas você vai ver. Se você achar aí, ó. Eu tô dizendo que o método histórico crítico está sendo deslegitimado. Ele não é válido, ele não é sólido. Eu passo propriamente 89 laudas somente desenvolvendo pontos e contrapontos. Mas cadê a parte aplicada? Ó, podem observar. Ó, tô passando devagar, mas você não tem. Não tem, entendeu, pessoal? E aí a gente enfrenta um problema que eu sempre digo aqui para vocês, que é um problema sério do ponto de vista, tá? Também diretamente, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho o meu livro Hermenêutica, porque eu não poderia terminar esse conteúdo sem... Ficou longo, né, gente? Mas é aquilo, é resenha. Como diz o outro, se é resenha, é resenha. O aplicativo aqui é muito ruim. Olha aqui, ó. Vou voltar. Ó, desmitologizando o termo e conceito de exegese. No hebraico não existe uma palavra para designar hermenêutica. Quando eu vou trabalhar nesse capítulo, eu pego o texto bíblico para poder analisar. Deu para entender? Então eu vou trazer texto por texto, inclusive salmos. Ó, vamos ver se é aqui que eu... Olha aqui, ó. Para elucidar a primeira posição,
condição de sinceridade, tomemos o Salmo 74, momento em que o sapiencial escriba, gênero literário, olha aí, ó, o professor Marcelo não fez isso. Cântico, enuncia um ato de fala, olha aí, ó, a teoria e a prática. As representações, ó, eu trago, ó, todavia Deus é meu rei desde a antiguidade, operando a salvação. Tu dividiste o mar, tô trazendo, papapá, termino aqui, ó, observou? Fiz a leitura do texto. O que este sujeito pretende alcançar com o presente discurso? E quais representações intencionais são possíveis de se exaurir, compreender, saber? Aí agora, olha aí, ó. Para Searle, é possível classificar a intenção de significação em duas partes. O professor Daniel não fez isso. Enunciado simples e enunciado específico. Aí olha o que eu faço. Trago o texto completo embaixo. Olha aqui, ó, 74. Conceito de verdade e condição de satisfação. Eu estou aqui, ó, mostrando que a minha teoria, a minha hipótese, o meu método tem fundamento e, portanto, total legitimidade em consonância com o método histórico crítico. A diferença é que eu fui além, eu enxertei ao método histórico crítico o que faltava a partir de uma análise indiciária, linguística, semiótica, filológica do texto. Deu para entender? Ó, conceito de verdade e condição de satisfação. Deus é meu rei desde a antiguidade. Representação de coisas. Quebraste as cabeças das baleias das águas. Objeto de estado de coisa no mundo. A apropriação de memória histórica. O professor Daniel não fez isso, eu avisei. Tu dividiste o mar pela tua força. Crença como representação. Fizeste em pedaços a cabeças do Leviatã. Resumindo, o texto não é um plágio. É uma apropriação, é de fato uma influência total do culto babilônico assimilado lá quando eles estiveram no cativeiro. Portanto, como eu não sei a intenção do autor? Eu sei, tá aí. Deu para entender? E aí eu trago o ponto central de Searle, só que eu vou analisar outros textos também. Deu para entender? Para mostrar, peraí, é possível. Aqui, ó, eu trago tá vendo? Um texto do profeta Daniel, que eu vou analisar, ó, do profeta Daniel. Ó o texto. No mesmo instante apareceram dedos de mão de homem e começaram a escrever no reboco da parede, no palácio do rei, em frente ao candelabro. Aí eu coloco os grifos meus, ok? E aí eu coloco, ó, os grifos da citação da passagem são para destacar que, nesse caso em apreço, não se trata de algo inacessível, ainda que para o rei houvesse um segredo oculto nas palavras que foram escritas na parede. Aí eu pergunto, não é uma hipótese, mas quais palavras eram essas? Eu volto ao texto. Ó, isso é uma análise para mostrar que a mis autores está presente. É possível, por meio do contexto da intersubjetividade dos jogos, você saber. Por que Daniel soube? Ele mesmo vai dizer, mene, mene, tekel, upassim. Eu explico. Ó, observe que as palavras eram conhecidas pelo rei, mas havia algo aparentemente impreciso nas palavras que deixaram o rei perplexo e confuso. Daniel era um jovem erudito, formado em diversas ciências e conhecia a língua, presumindo a tradição, tá, gente, aramaica. Não é algo inacessível para Daniel, pois ele possuía o conhecimento das palavras naquele referido idioma. Essa capacidade de compreender os mistérios, de trazer à luz ao que permanece oculto, é o próprio mistério da interpretação. Tá vendo aqui, pessoal? E aí vocês verão que para fundamentar a minha tese, a partir da busca pela intenção do autor e a legitimidade da objetividade na intersubjetividade, eu tive que usar exemplos práticos. Eu não passei tempo do meu livro criticando teoria, me defendendo. Ó, não, é injusto o ataque ao método histórico crítico. Olha, porque isso e aquilo. Não, eu apresentei casos concretos e dados definidos. Beleza? Então, quem quiser adquirir o meu livro, ele está à venda aí em várias livrarias. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, mas adquira também o livro do professor Marcelo Daniel Rodrigues. Seja membro deste canal.
Aqui você evolui, aqui você se desenvolve. O meu canal não é para quem quer entretenimento, para quem quer passatempo. Aqui é para quem quer aprender de verdade. Beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal ativista, José Alessandro Neves, canal oficial, vai lá, se inscreva, aproveite e seja parte desse projeto. Até a próxima. Tchau, tchau.